Michael Jackson começou a chamar a atenção dele tinha apenas 5 anos de idade, mas a sua vida durante a fama foi totalmente problemática. Michael tinha medo do pai, Joe Jackson, que tratava ele de uma forma absurda. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre como foi a infância de Michael Jackson. Michael Jackson nasceu dia 29 de agosto de 1958. A família do Michael era simples, ele era o 7º filho do casal. O pai de Michael Jackson, Joe Jackson, nas horas vagas tocava guitarra. A mãe de Michael Jackson era testemunha de Jeová e ainda tocava piano na igreja. Mas teve um dia que a mãe de Michael Jackson pegou ele cantando escondido, arrumando a cama e cantando. Ficou tão impressionada que chamou seu pai, Joe Jackson, que ficou chocado com o que viu também. E ele começou a investir no seu filho. Ele descobriu que teria tipo um talentoso dentro de casa, o seu ganha-pão. Ele começou a investir no seu filho, que estreou em 1964 no seu primeiro programa de televisão. Mas o que ninguém imaginava é que toda essa carreira durante a infância se tornaria totalmente um problema. O pai de Michael Jackson era um cara que exigia muito dos filhos. Tinha tudo que sair perfeito, não poderia sair um erro. Se nada saísse do jeito que ele queria, ele pegava o Michael e os irmãos e o castigava. Isso tudo foi revelado em uma entrevista que Michael Jackson falou sobre como era a sua infância e sua relação com seu pai. Ele disse que foi proibido de ser uma criança normal e tinha que fazer tudo que o pai queria. Ele tinha que se dedicar na música. Diz que às vezes se divertia com os irmãos, mas sempre chorava de solidão. Ele precisava se dedicar muito na música. Ele viu o parque de diversão e as crianças e não poderia fazer o mesmo porque o pai não deixava. O Michael terminou falando como era sua relação com seu pai, Joe Jackson. Michael terminou falando que seu pai batia nele e ele disse que era difícil apanhar e subir no palco depois. Ele disse que só o olhar dele dava medo, causava pânico. Quando ele visitava ele, ele começava a ficar enjoado e até vomitava. E quando chegou a fase da adolescência, Michael tinha muitas espinhas e o pai dele começava a zoar ele, chamando ele de feio e narigudo. Foi isso que fez que o Michael Jackson fizesse muitas plásticas, ficasse cutucando o nariz e ele toda vez mudava de aparência. Your father and your brothers tease you about your appearance as an adolescent? My father did, and some cousins did. What did your father say? Oh God, yeah, it was pretty embarrassing. He used to tease me real bad. Foi aí que ele contou novamente sobre a sua infância, que não tinha aniversário e não tinha nada. Só era apenas focar na música. Ele contou novamente como era seu pai. E ele contou mais. Ele disse que durante os ensaios, seu pai sentava em uma cadeira com um cinto na mão. Não fizesse o trabalho direito, o pau comia. E ele chegou a falar que não era nem só com cinto que ele batia. Ele disse que ele batia com cabos e o que tivesse pela frente. Até o médico que foi acusado depois da morte de Michael Jackson falou que o Joe Jackson foi um dos piores pais pro Michael Jackson da história. Isso pelo fato porque o Joe Jackson tentou atrasar a puberdade de Michael Jackson para ver se a voz dele ficava o mesmo. Não queria que a voz dele alterasse. É que ele tinha apenas 12 anos na época. Até que em 2005 o relacionamento do pai de Michael Jackson e ele ficou totalmente normal. Aí terminou que em 2018 o Joe Jackson terminou falecendo, o pai do Michael Jackson. E ele realmente confessou que batia mesmo nos filhos, mas nunca usou outro tipo de objeto para tentar abater, tá ligado? E essa foi a triste infância de Michael Jackson, o rei do pop. Mas agora é só falar qual é o próximo tema de vídeo aqui do canal. É só comentar.